Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Corsã, a EGEA, da Câmara Municipal de Canoas, agradeço a presença de todos os munícipes que participam desta quarta audiência descentralizada. Esse é um momento extremamente importante para os trabalhos dessa comissão, pois entendemos que nenhuma investigação sobre os serviços prestados no município pode ser realizada sem ouvir diretamente a população que vivencia diariamente os problemas, dificuldades, reclamações, sugestões relacionados ao abastecimento de água, de cobrança de tarifas e serviços de esgoto sanitário. Essa CPI foi instaurada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades relacionadas à prestação de serviço da Corsã, a EGEA, no município de Canoas, buscando esclarecimentos, transparências, respostas concretas para a população canoense. As audiências públicas possuem um papel fundamental dentro do processo, porque permite que relatos da comunidade sejam oficialmente registrados e passem a entregar os trabalhos investigativos da comissão. Antes do início das manifestações populares, esta presidência informa que os vereadores presentes que desejarão fazer o uso da palavra poderão se manifestar inicialmente. Após a manifestos parlamentares, será iniciada a participação popular. Gostaria também de esclarecer a dinâmica dessa audiência pública. Todos os munícipes que realizaram a inscrição terão prazo de 3 minutos para relatar os problemas apresentados, denúncias, sugestões ou de mais informações relacionadas ao serviço prestado da Corsã, a EGEA, no município de Canoas. Caso algum participante possua documentos, fotografias, contas, notificações, vídeos ou qualquer outro material que considere importante para auxiliar os trabalhos dessa CPI, esses poderão ser entregues posteriormente aos servidores da Câmara Municipal que estarão auxiliando os trabalhos da comissão nesta audiência. Além disso, a CPI disponibiliza de um canal direto para recebimento de denúncias, reclamações, informações, encaminhamentos de documentos por meio do WhatsApp do número. Pessoal, quem quiser agora anotar o número aí, é importante até para fazer denúncias, reclamações, a gente vai falar aqui o número. Então, assim, o número é 99-481-1147, repetindo, 51-99-481-1147. Esse é o número. Depois, nosso pessoal aqui, quem não conseguiu pegar, pode pegar com os funcionários da Câmara Municipal de Canoas. Esse canal permanecerá disponível para toda a população durante os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Nosso compromisso é conduzir os trabalhos com seriedade, responsabilidade, transparência e respeito com a população de Canoas. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro aberta a audiência pública da CPI da Corsã, a EGEA. Então, primeiramente, quero agradecer a presença de todos aqui, os colegas vereadores, a população, todos que estão aqui prestigiando. Diretamente já vou passar para as mulheres, mas eu vou passar para a nossa vereadora. E aqui a mulher que for falar, ou a vereadora, ela tem tempo dobrado. Então, a Câmara de Vereadores tem essa lei, né? Nem é lei, foi um acordo, né, vereadores? E a mulher na Câmara tem tempo dobrado. Então, vai começar diretamente com a nossa querida vereadora Neuza Rufato. Boa noite, vereador Eric Douglas, presidente dessa CPI. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que está se saindo muito bem, com excelência nesse momento. Boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem. Nós estamos passando pelo momento ímpar em Canoas, né? Que é a CPI. Hoje é a quarta audiência pública descentralizada. Tivemos 2 na Câmara, uma sendo com vereadores de outras cidades do Rio Grande do Sul, que enfrentam os mesmos problemas. Por que a CPI foi aberta? Devido ao número de reclamações dos
usuários da Corsã, né? E entre elas, todas que existem em Canoas, existem nas outras cidades, né? O mau atendimento da Corsã, daí algumas pessoas dizem, essa CPI não vai dar em nada. Eu não sei se os vereadores já frequentaram agora a sede de atendimento da Corsã. Não existem mais filas. As pessoas estão sendo atendidas mais rápido. Então, a CPI já está dando, sim, fazendo a diferença e dando resultados na nossa cidade. Então, o que traz vocês aqui hoje, os problemas são os mesmos. E constantes, né? Que é a falta de orientação aos munícipes na hora da ligação do imóvel, né, na rede de esgoto cloacal. Muita falta d'água nos bairros, né, frequentemente. O cidadão chega em casa, não tem água para tomar banho, né, para fazer um chimarrão, para fazer a sua comida, e a demora para que venha essa água. Questionamentos sobre a qualidade da água. Água com cor, sabor, cheiro, não é essa a água que nós pagamos para receber nas nossas torneiras. Cobranças indevidas, inconsistência nos valores das contas, né? Tem pessoas que receberam umas contas absurdas de um mês para o outro. Demora na execução e conclusão das obras, buracos e desníveis nas ruas onde é executado o trabalho, grande quantidade de vazamentos e muita demora na execução. E a gente acredita que a população merece um atendimento de qualidade, e por isso nós estamos aqui, junto com a comunidade, trabalhando, fiscalizando para valorizar cada município de Canoas. Conte conosco e muito obrigado. Obrigado, colega vereadora Neuza Rufato. Passo diantemente a palavra ao vereador Gabriel Constantino. Obrigado, presidente Eric Douglas, presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores e vereadora. No nome da Margarete Marcarini e da Fátima, eu cumprimento todos os moradores e moradoras aqui presentes nesta audiência pública. E quero, na minha fala, dizer sobre esta empresa, que não é mais Corsã. Ela usa o nome de Corsã porque tem vergonha de dizer o seu nome de verdade. Porque, caso contrário, as pessoas iriam pesquisar quem que é essa empresa. E eu digo o nome dela para vocês, a EGEA. Esta é a segunda maior empresa de saneamento básico do Brasil, tendo contratos em diversos, centenas de municípios, Brasil afora, lucrando muito, espoliando muitos recursos dos municípios brasileiros e sendo denunciada por esquemas de corrupção, de vários problemas a nível nacional. Digitar no Google AEGEA corrupção, vocês vão encontrar essas informações. Em Canoas, a gente vê que é o município onde esta empresa mais lucra e menos dá retorno. Na época das enchentes, aqui, moradores nós, do lado nordeste da cidade, não fomos atingidos diretamente, mas indiretamente sim. A água faltou aqui. E foi um dos últimos lugares que voltou. Onde que voltou primeiro? Foi em outros municípios. Aqui foi um dos últimos. Voltou em outras cidades da região e aqui não. E aqui foi demorado. Problema com as tarifas, problema desses trabalhadores da EGEA que chegam na frente da casa das pessoas cobrando ligação e causam medo, pavor nas pessoas que muitas vezes não têm as informações e eles se aproveitam disso. Dos idosos, das mulheres, eles são abusados em relação ao tratamento e atendimento das pessoas. Mas quero finalizar minha fala dizendo da importância dessa CPI, porque cada relato feito aqui e cada denúncia levantada
apresentada é documentada. E cada documento deste vai servir para embasar esta comissão parlamentar de inquérito a tomar providências. Porque não dá para essa empresa, que não é mais gaúcha, não é mais Corsã, continuar fazendo o que faz aqui no nosso município, com as pessoas, com as famílias, que é um caso gravíssimo, que é o direito à água e ao saneamento. A água que eles cobram muito, mas eles retiram a água e exploram a água aqui do nosso município e não pagam nada. E cobram horrores da nossa população. Portanto, fundamental essa CPI e as reivindicações e denúncias de cada um e cada uma de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gabriel Constantino. Lembrando que está chegando mais pessoas. Quem quiser fazer inscrição lá no canto para fazer a fala com a Ana, lá no canto, lá quem quiser fazer inscrição. Vou passar a palavra diretamente ao vereador Emílio Neto com a palavra. Obrigado, vereador Eric. Essa CPI, ela foi formada porque o clamor do povo canoense chegou até a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é composta de 21 homens e mulheres escolhidos pelo povo. Todos são diferentes, com interesses diferentes, com partidos diferentes, com realidades diferentes. Mas todos, à unanimidade, concordaram que essa empresa precisa ser investigada. Pela qualidade da água, que é ruim, pelos buracos que eles deixam no asfalto, pelo preço que roubam, pelas contas que eles dizem que as pessoas gastaram e que as pessoas não gastaram, pela falta de água que não sobe no chuveiro porque não tem a pressão. Tudo o que eles fazem, eles conseguem ter um número tamanho de problemas que a CPI não teve outro caminho senão ser instaurada por todos os vereadores para descobrir o que podemos fazer com essa empresa que está lesando não somente os moradores de Canoas, mas também todo o estado do Rio Grande do Sul e onde eles trabalham. Então, encerro a minha fala nesse sentido, saudando todos os vereadores, a ex-vereadora Maria Eunice, nossa colega, agradecer a presença de todos vocês, e é muito importante para nós, vereadores, ouvir a comunidade sobre essas questões. Obrigado. Obrigado, colega vereador Emílio Neto. Agora com a palavra, vereador Dário da Silveira. Boa noite a todos, saudando aqui o presidente Eric, saúdo a todos os colegas, vereadora e vereadores, saudar cada um de vocês que nesse dia, essa noite, está aqui para um assunto tão importante. Às vezes falo, dos vereadores, a gente vê tanto assim, que os políticos não fazem isso, político não faz aquilo. Soubesse tanta coisa que essa cidade tem enfrentado através desses vereadores. Na saúde, foram 19 vereadores a Brasília, trouxeram um recurso grandioso aí para nosso hospital universitário e tantas coisas que têm acontecido. Essa CPI, eu mesmo era um cara que duvidava muito, assim, no sentido de que nós conseguiríamos, que o foco principal, se fosse possível, é a municipalização, é tirar dessa empresa e trazer de volta para o município de Canoas gerir. Esse seria o maior objetivo, mas eu achava isso muito difícil, falava com os vereadores, vereador Emílio, não, Dário, dá para fazer. Eu fui contra muito na hora de dar a concessão para a Corsã aí por um tempo. E assim a gente não acreditava, tem tanta coisa acontecendo, é conta cobrada com valor altíssimo, é disponibilidade que o pessoal está cobrando, onde não passa nem rede de esgoto, tantas reclamações, as pessoas chegavam lá e o que a vereadora falou tem muito sentido, que antes tu chegava ali na frente da Corsã, era uma fila na rua. Hoje, através do trabalho que vem sendo feito de cobranças e cobranças, as nossas ruas estão esburacadas assim de um jeito de ponta a ponta em nossa cidade, eles destruíram as ruas, e a minha expectativa maior era isso, um termo de ajuste de conduta que fizesse com que eles diminuíssem os valores. A Corsã é a cidade que a Corsã mais arrecada é Canoas, dá em torno de 300 milhões por ano aqui da nossa cidade, do bolso do canoense. Tem pessoas, tem uma faixa
que muito difícil, pessoas com 4, 5 filhos ganhando aí em torno de R$2.000, R$1.500, R$2.000, pagando 500, 600 de água. Não tem como, é impossível viver desse jeito. A água que é um recurso natural e é um bem que tem que servir a todos, né? Hoje, agora, conversando aqui com a Sandra e a Ieda, né? O assunto de vocês é incrível, eu não tinha ouvido, eu já escutei de tudo, de soleira negativa, tu pegar e botar o teu esgoto, fazer subir para... Né, isso já, o pessoal instalando estação de tratamento dentro das suas casas, de tudo a gente já viu. Agora eu não tinha visto o caso dela aqui. Passa na frente da casa dela uma rede da Sulgás. E aí está escrito ali numa placa que ela não pode escavar ali na frente de casa. E a Corsã exigindo que ela coloque a rede, faça a ligação na rede. Como é que ela vai fazer a ligação se é um local extremamente perigoso? Vai acontecer o que aconteceu lá em São Paulo, lá onde morreu pessoas, agora breve, estourar uma rede de gás. E outra, a Corsã não está indicando empresa, ela diz que não pode indicar. E quem é que vai fazer a ligação? Eu vou sair procurando, tu pode fazer a ligação, quem é que faz a ligação para mim? Onde é que tem empresas credenciadas? Mas a Corsã não credenciou empresas, porque ela deveria, essa aqui está credenciada, pelo menos, para fazer esse trabalho. Como é que tu vai servir a chegar uma pessoa na frente da tua casa e tu vai mandar? Então, assim, eu estou acreditando, como o vereador Emílio, vereador Eric, bateram tanto, não, nós vamos conseguir tirar essa empresa, nós vamos melhorar a cidade de Canoas na questão da água. Então, o que a gente pede é a união de todos, que vejam os casos, que tragam os casos para a Câmara, que acredite que esse legislativo está trabalhando, auxiliando, está do lado das pessoas, está tentando resolver, está brigando muito, está se indispondo muito com a Corsã, mas nós vamos conseguir o objetivo. Pode ter certeza. Então, queria agradecer a cada um de vocês, Michael, meu amigo, que está aqui, acompanha toda a nossa cidade, enfim, pessoas conhecidas aí que estão acompanhando, agradecer também aquelas pessoas que caminharam aí hoje, convidaram pessoas aqui no bairro importante, cada um de vocês aqui que nos engrandece poder fazer uma audiência assim tão bonita como essa, tá bem? Forte abraço a todos, se Deus quiser nós vamos chegar ao objetivo. Obrigado, colega vereador Dário da Silveira. Com a palavra, pastor Duarte. Boa noite a todos, boa noite aqui meus colegas vereadores estão na mesa e dizer para aqui, presidente, hoje nós estamos, acho que na 5ª, audiência pública, reunido nos bairros, junto com a comunidade, com a população, e esse movimento é maior do que ele parece. Maior, Dário, que tu está falando aí, porque eu falei na última questão sobre os municípios que abriram CPI contra a Corsã, que aqui Canoas, Santa Maria, Viamão, Cruz Alta, Tenente Portela, Venâncio Soares, Getúlio Vargas, Alegrete, e já parabenizo o presidente Eric Douglas desta comissão que reuniu nesta quarta-feira ali alguns municípios que vieram para debater sobre este assunto, para falar sobre a incomodação, sobre a vergonha que a Corsã ela tem feito a população ela passar. Passar por quê? Porque as pessoas elas têm as suas contas com faturas totalmente desproporcional àquilo que ela vinha pagando, a média, não traz resposta, não atende a população, não recebe o povo, não dá retorno do que as pessoas elas precisam. E eu digo claramente, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo. E digo ao vereador Emílio Neto que talvez vai ser um momento para resolver esse problema, talvez de rediscutir o marco regulatório do saneamento básico, para rever isso pelas questões do que a AGEA está fazendo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, porque isso está se tornando vergonhoso. Eu também parabenizo a Assembleia Legislativa para ver o quanto é importante esse movimento que se tornou tão grande, que a Assembleia Legislativa abriu a comissão especial
para investigar a Corsã e a GEA. Então nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós não estamos falando de um problema só de um bairro de Canoas ou só da população de Canoas. Nós estamos falando de algo que está se espalhando pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. E vocês fazem parte desse movimento que precisa crescer para que nós possamos fazer com que essa empresa respeite a nossa população. Obrigado por vocês estarem conosco nessa noite fria e por estarem fazendo a sua parte. Obrigado, presidente. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus por poder estar presente na noite de hoje aqui, junto com vocês, e parabenizar a todas e todos que chegaram até aqui para ajudar nessa corrida maluca que nós estamos enfrentando aqui nessa cidade e nas demais cidades da região metropolitana, que cada dia que passa mais surpresas negativas. E a gente sabe que tem gente da Corsã aqui dentro acompanhando a reunião. E o que eu quero trazer, colegas vereadores e presidente Eric, e aos moradores daqui da região, fomos pegos de surpresa essa semana, aonde fomos visitar a praça da São Vicente, ao lado do posto de saúde da São Vicente. Desde fevereiro houve o acompanhamento onde o gasto da água foi R$18 mil. Março reduziu para 6 mil. Em abril, aonde a prefeitura foi notar e notou que o relógio estava trancado desde janeiro, fevereiro. E aí a água em abril reduziu para 1.148. Em maio, para R$66, porque houve o corte por parte da equipe da prefeitura. Pasmem, senhores, com o relógio trancado, tudo, mês de junho, R$15 mil. R$15 mil sem o relógio se mexer em nenhum milímetro. R$15 mil está sendo cobrado da prefeitura e aonde não houve passagem nenhuma de água, nem de ar, nem de nada, porque foi literalmente a prefeitura trancou, cancelou a passagem de água porque o relógio estava trancado. Não tiveram a capacidade de olhar o relógio, se o relógio estava funcionando, simplesmente tocaram-lhe uma conta de R$15 mil de água. Então é lamentável o que nós estamos vivendo na cidade. Sinceramente, é inacreditável o que a Corsã está fazendo, que muito bem falou o nobre colega vereador Gabriel. Eles têm vergonha de falar o nome deles. A EGEA. Usam o nome da Corsã para fazer e colocar e fazer atitudes inaceitáveis aqui nessa cidade. Então nós estamos convidando hoje quem veio para cá para trazer as informações daquilo que a Corsã cobrou indevidamente, que a partir de amanhã saiam, nos ajudem a convidar as demais pessoas prejudicadas, porque muita gente vai e paga e não reclama. Dá uma verificada nas contas de água de vocês, quantos metros de água estão sendo cobrados e o valor que está sendo cobrado. Porque olha aqui, ó, aonde não passou 1 metro cúbico da água, estão cobrando R$15 mil da prefeitura. Só isso aqui, colega presidente, vereador Eric, isso vai ser incluído junto no rol dos encaminhamentos que estão chegando para esta comissão, porque não há o que dizer no momento desse. Tem caminhos para rescindir esse contrato com essa empresa, porque vai ser uma luta. A gente sabe que tem o melhor advogado, eles têm nas mãos, mas nós temos os advogados que a população que está sendo prejudicada. Então, por isso, nós convidamos a todas e todos vocês para fazerem
coro e marcharem junto com a gente para que a gente consiga demover esta empresa dessa cidade. Seria isso. Obrigado. Eu nem conseguia apresentar, mas não precisa, né? Tem 9 mandatos, vereador Bamberg, conhecido aqui. Então, só parabenizar pela fala de todos os colegas. Pessoal, hoje, com orgulho que estou presidindo a CPI, aberta por todos os vereadores, não foi pelo presidente aqui, não foi pelo relator que hoje está fazendo uns exames e não pôde estar aqui, mas foi por todos os vereadores. Porque nós estamos tratando com essa empresa há mais de 1 ano e 5 meses, com diversas reuniões, e a conversa é sempre a mesma. A gente não quer prioridade para a gente quer que seja bem atendido. Como a colega Neuza falou, Emílio, e a gente vê que está dando resultado a nossa CPI, porque diariamente a gente trabalha na rua do lado da Corsã, e a gente sai para almoçar, para fazer uma vistoria, e a gente passa, e a gente via filas, às vezes, com mais de 50 pessoas na fila, pessoas idosas. Passa hoje lá na frente para ver, passa amanhã de manhã, não tem ninguém. Então, como a vereadora Neuza falou, a nossa CPI já está começando a pegar um corpo legal. Então, como o vereador Duarte falou, nós estamos na 6ª audiência que a gente está fazendo. 2 a gente já fez na Câmara de Vereadores. A gente abriu ontem para diversos municípios. Hoje tem mais de 30 municípios que já abriram a CPI depois que Canoas abriu. E teve uma fala de um presidente da comissão, né, vereador Emílio, ontem, que marcou para a gente, mas a gente não acredita o que ele falou. Ele falou que a gente pode abrir CPI em todos os municípios, mas eles têm mais força que nós. Mas a força da população é muito grande. Pode ter certeza. Se nós começar a trancar a rua daqui um pouco se precisar, se nós precisar ir lá para frente da Corsã, se nós juntarmos outros municípios, pode ter certeza que o Ministério Público e outros órgãos, até mesmo o governo do Estado, não vai aceitar isso, porque chega da gente ser lesado, da gente ser roubado. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Então, eu não vou ficar me estendendo, porque não é só Canoas que tem a mesma situação, as mesmas cobranças indevidas, a péssima qualidade. Gente, eu vou dar um exemplo: se eu fosse um empresário que tivesse maquinário, a Corsã e a EGEA me contrata, só que eu vou contratar o vereador Dário, depois o vereador Dário contrata outro, não tem fiscalização. São 5, 6 empresas que, sem qualidade nenhuma, estão trabalhando aqui. Por isso que eles vêm e fazem um concerto aqui no nosso bairro, 3 dias depois estoura a adutora, estoura isso, estoura aquilo, porque não tem trabalho, não tem gente fiscalizando. É só, vai ali e faz que eu te pago, daí eu pago o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 4º. E o serviço é de péssima qualidade. Só que nós aqui estamos pagando. E agora a Corsã, vocês perceberam que agora começou a aparecer todos os dias. O quê? Divulgação da Corsã. Agora vai ter tarifa social. Sim, a tarifa social sai do bolso da nossa população. É muito fácil, a Corsã vai 50% da tarifa social, 50 disso, 50 disso, né? Vai aumentar 5,8%, mas vai sair do bolso nosso. Não é a EGEA que está doando, mas estão fazendo videozinho, que nem fizeram, pegaram pessoas da prefeitura para fazer vídeo. Ah, doamos tanto de verba para fazer isso, para fazer aquilo, mas não é nosso dinheiro, eles estão nos usando. A água é para ser, não é para ser controlado, coisa. A nossa água está sendo vendida, e vendida cara aqui e para os outros municípios. Como falaram, nós ficamos sem água aqui, mas Esteio e outras cidades tinham água e nós não. Então assim, gente, chega. Nós podemos não ter os melhores advogados, mas nós temos a população do nosso lado. Nós temos a fala, nós podemos fazer muitas coisas, mas precisamos disso. Das pessoas virem aqui, dar a cara para bater junto com a gente, para a gente cobrar. A gente tem que cobrar o direito de vocês, mas quanto mais pessoas, mais a gente vai fazer. E como eu falei, se precisar trancar a rua, se precisar se amarrar lá na frente da Corsã ou no Ministério Público, nós vamos fazer. Mas roubar o povo não vão. Obrigado. Vamos dar seguimento à nossa população. Senhora Miriam dos Santos, com a palavra. Oi? Depois, se a senhora tiver algum documento para apresentar, passa com a mocinha. Fique à vontade.
Boa noite a todos. Eu vou começar por um pensamento que o meu pai me ensinou, e na época eu discordava dele e hoje eu concordo, tá? O Bamberg conheceu meu pai, sabe? Então ele dizia assim, ó, quando a gente chegava em casa reclamando da professora, ele dizia assim, essa reclamação é tua ou é de toda a sala de aula? Se a reclamação fosse só minha, a professora tinha razão. Se fosse de toda a sala de aula, a gente teria força para reclamar. Então, é isso que está acontecendo aqui. A gente tem que ter força para reclamar, tá? Aí eu fiz algumas anotações. Como o vereador Bamberg falou, tem gente da Corsã na plateia. Que bom que tem. Pena que, numa audiência pública, a Corsã não se faça presente na mesa para nos explicar o que ela está fazendo com nossa cidade, tá? Eu tenho aqui as minhas reclamações. Quanto ao valor de conta d'água, eu fui lá direto. Quando tinha muita fila, eu fui lá e reclamei. Baixaram na hora, minha conta devolveram no outro mês. Mas as minhas reclamações estão aqui. Marco legal de saneamento, não sei como é que é o nome do programa esse, que viraram um tatu na cidade de Canoas, tá? Eles estão cavando buraco por tudo. E a rede não está sendo ligada, vai levar um tempo para ser ligada, essa é a explicação. Pessoas mal educadas, que não explicam nada, eles cavam valos nas ruas. A Estância, eu acho que era um dos melhores bairros de asfalto, tá? Rua Canela, eu peço que vocês vão até lá e conversem com a população. Eles já cavaram valo 3 vezes e desabou o asfalto. Eles vão lá, cava, interrompe a rua, fica um caos o trânsito. Uma semana depois, o asfalto desaba, eles vão lá e cavam tudo de novo, 3 vezes. 3, não foi uma, foi 3 vezes. Tá? Outra reclamação. Na rua Alcides Sabedotti, tem um depósito dessa empresa, que tem brita, que tem areia, tem terra. Alcides Sabedotti é asfaltada. Já deu acidente por causa do resíduo, quando ele sai carregando tudo para o meio do asfalto. E fica uma porcaria. Já deu acidente por causa disso. Então, assim, eu peço que vocês vejam isso também, o depósito na Alcides Sabedotti. A Rua Canela, que já foi cavada e recavada. A Júlio Pereira de Souza também foi outra. E, assim, quanto ao cheiro, ao gosto da água, não precisa nem falar, né? Eu sempre digo assim, ó, chamem para a audiência pública Corsã e sirvam água da Corsã para os gerentes da Corsã. Eles não tomam aquela água. Duvido que tomem, porque aquilo é chocolate, aquilo não é água. Então, assim, a população tá carente de alguém que defenda a gente. A gente precisa muito. E, para mim, uma audiência pública estaria os vereadores, estaria alguém da prefeitura, estaria alguém da Corsã. Infelizmente, eles não participam, porque sabem que vão ser bombardeados pela população. É essa a minha reivindicação. Com a palavra, Daniel Machado. A Corsã hoje ela está aqui só acompanhando e ouvindo a população, tá? E como é a questão da CPI, né? A gente não chamou o pessoal da prefeitura porque depois nós vamos fazer o debate na Câmara, depois do relatório, né, Emílio? Boa noite a todos, pessoal. Obrigado, tá? Pessoal, a vereadora ali, ela abriu a palavra dizendo que diminuiu as filas, né? E o Douglas salientou também. Eu acho que, além de diminuir muitas filas, já houve um efeito da CPI, que também, para mim, hoje, eu estive lá 2 vezes, eu fiquei surpreso com o atendimento, viu? Mas surpreso mesmo. Eu fui atendido pela Stephanie, pela Richelle, não sei se posso citar o nome, assim, ó, melhorou para mim. Eu estive pela parte da manhã, melhorou muito, muito mesmo, tá? Melhorou agora? Tá. Melhorou muito o atendimento, tá? Das filas e do atendimento, tá? E outra coisa que eu queria falar, pessoal, assim, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó.
Quando alguém vai ali no gabinete do vereador, de qualquer um desses vereadores e reivindica uma coisa, uma situação, é uma coisa, é uma situação. Quando todos nós nos reunimos e colocamos a nossa demanda, ele tem um peso maior, porque todos os vereadores presentes estão escutando e sabendo do que se trata, né? Então, assim, ó, pessoal, eu sou isso aqui, ó. Agora, todos nós juntos somos isso aqui, ó. Rasga, eu quero ver. Então, todos nós é isso aqui. Cada um é uma folha, é fácil. Então, se todos nós unirmos junto com os vereadores, nós teremos a força que nós precisamos simplesmente para melhorar o que a gente, é o básico, o serviço básico que a Corsã ou outra empresa nos dê, tá? É só essa a minha edificação e agradeço pela atenção, tá? Com a palavra, Ieda Valdim. Boa noite a todos, a vocês, todos os vereadores também aqui presentes, aos demais. A gente, na nossa rua lá, eu e a Sandra, somos do bairro Igara. Daí a gente foi uma das primeiras a começar a reivindicar isso. A gente foi para as redes sociais, até eu passei uma mensagem para o Eric também, pela indignação com a EGE. Em primeiro lugar, pela falta de respeito com nós, contribuintes, que somos nós que mantemos a eles nessas condições, e eles não têm o mínimo de respeito com ninguém. Tá? Então, assim, a minha casa, eu trabalho o dia todo, eu tentei fazer o melhor lugar para mim viver, porque é em casa que eu consigo ficar, do jeito que estão as coisas hoje em dia, né? E aí eles conseguiram destruir toda a nossa rua, tirando toda a dignidade de uma boa passagem para o pessoal que hoje passam lá com caminhões ou alguma coisa, parece que estão destruindo a casa, porque aquelas ruas estão todas irregulares, com buracos, e assim, é uma falta de respeito total. Outra coisa, o meu problema, assim, eu alugo uns apartamentinhos no lado ali, que construímos com muito sacrifício, eu só tenho 3 imóveis. E aí, nessa casa de pressão de água e não pressão de água, lá para o mês de junho, julho, eu tive um problema de não conseguir abastecer, tive desocupação de pessoas, por causa que eles cobram a gente e tal. E aí, outra coisa, daí eu tive que colocar uma bomba, porque eu tinha que ter um reservatório de água, e sei que isso foi uma de baixo calão, assim, o respeito que tiveram comigo, porque eu cheguei até lá, eu procurei, eu falei, e não adiantou. A outra coisa que eu falei, cara, vocês estão fazendo uma escavação aqui, estão colocando, não vai dar certo isso, o nível que nós estamos aqui não vai dar. Eu tenho todo legalizado com a prefeitura, eu tenho que escalar de novo. Por que eles não fazem essa instalação sem cobrar de nós, contribuintes, novamente? É muito fácil chegar lá, destruir para mim e jogar essa dívida no meu colo. E ainda, sem dizer quando tem que ser feito, nós não entendíamos que tinha acabado essa instalação, porque fizeram em 3 ou 4 casas e os demais não fizeram. Não recebi nenhuma notificação dizendo, olha, você precisa fazer essa instalação de tal maneira. Não recebi isso, simplesmente comecei a receber uma conta de 2.450, de 1.450, uma taxa de disponibilidade de 1.200 e pouco, e aí essa conta quem que paga? Eu não sei se eu pago a conta, ou eu como, ou eu pago alguém para fazer esse trabalho, como é que tem que ser feito? Sem contar que eu tenho uma passagem de tubulação de gás, dizendo ali, proibido instalar, chamamos técnicos, explicamos, e nada foi feito. Simplesmente que nós temos que pagar a conta, que nós temos que fazer essa instalação. Mas como assim? Por que não fazem eles? Afinal de contas, eu não tenho culpa se na época não tinha isso. Eu concordo que tem que ter uma qualidade da água, que tem que fazer a ligação. Sim, façam eles. Não cobro do contribuinte, que nós já pagamos bastante impostos e não temos retorno nenhum. É essa a minha indignação. E muito obrigado a todos vocês, que pelo menos vocês lavaram minha alma dizendo o que tem que ser. E eu estou na rua, assim, com vocês, para essa cobrança. Tá? Obrigado, dona Ieda, muito importante a sua fala. Agora com a palavra, Sandra Silveira. Te mora perto. Boa noite a todos. Eu sou vizinha da Ieda, a gente está na mesma situação. E quando eu comecei a receber as contas, o que eu fiz? Procurei o PROCON. Primeiro fui na Corsã. Eu tenho aqui vários, acho que eu tenho 10 protocolos. E realmente hoje eu fui lá, porque estava errada a conta, e está bem melhor o atendimento mesmo, bem melhor.
O que aconteceu? Então, eu fui na Corsã, como deu indeferido as minhas solicitações, o que eu fiz? Eu fui para o PROCON. O PROCON me mandou para a Justiça. Aí eu ganhei uma liminar, peguei uma juíza muito boa, muito interessada, que mandou bloquear as contas, não pagasse as contas, e que a Corsã fizesse, em 5 dias, não tirasse aquela disponibilidade, que é mais de 100% do valor do meu consumo, eu estaria ganhando R$200 deles por dia. Então, assim, foi favorável a mim. Então, o que aconteceu? A liminar eles simplesmente não seguiram a liminar. A liminar não foi seguida, e eu fui até coisa, tem uma liminar, vocês não vão mudar minha conta, ainda fui avisá-los. E eles mudaram, só que, assim, ao invés de cobrar uma conta, cobraram na outra conta o dobro até. Então, hoje eu estive lá dizendo, está errado de novo, eu não vou pagar de novo. Então, assim, eu estou desde novembro, e falando nisso, os técnicos foram lá, os técnicos da própria Corsã disseram realmente que a gente não tem como fazer essa ligação, porque é perigoso, foi a explosão que deu em São Paulo há pouco tempo atrás. Então, assim, é perigoso nós, usuários, o proprietário da residência, fazer isso. Teria que ser uma obra com a Corsã mais a Sulgás. Como é que a gente vai fazer? Exato. Não é uma coisa simples. E cobrar mais de 100% do consumo de água, isso é roubo. Isso é roubo. Então, assim, a gente está junto, pode contar conosco, tá? Que a gente está junto nessa. Muito obrigada. Obrigado, dona Sandra. Muito obrigado mesmo. Agora com a palavra, Fernando Oliveira. Boa noite, vereadores, vereadora, querido público. Pessoal, é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer aos vereadores, que estão com essa CPI. Eu acho que é muito importante, porque a população de Canoas e de outras cidades vem sofrendo com as agruras dessa empresa. Eu venho aqui relatar um fato, que não é deste bairro, é do bairro Fátima, tá? Mas é assim, ó. Meu sogro e minha sogra falecidos, numa diferença de 40 dias, ambos, moravam no 910 da Joaquim Nabuco. Neste endereço, 5 dias após o falecimento do meu sogro, a minha sogra já havia falecido, faziam 40 dias, eu fui até a Corsã para cancelar o serviço de água dessa residência que eles moravam. E essa residência, pasmem, já estava sem ninguém morar há mais de 90 dias. Que a minha sogra, antes de falecer, esteve lá comigo e depois foi para minha cunhada. Nesta vez que eu fui a Corsã levando o atestado de óbito do meu sogro, porque a água estava no nome do meu sogro, simplesmente eles nem me deram bola. Me deram 2 contas, uma de R$ 86,00, referente ao mês de setembro de 2024, e uma outra conta de R$ 34,00, referente ao mês de agosto de 2024. Vejam bem, essa casa já estava vazia há 90 dias, ou mais. E antes disso, houve o período da enchente também, tudo isso. Desses dois valores, hoje, eu tenho aqui em mãos, mas eu sei que tem outra conta lá, uma conta de 1.491. E digo-lhes mais, eles estavam lá botando o relógio, como o relógio fica na rua, a casa está abandonada, ele fica num pátio e não tem como proteção, o que eles faziam? Eles iam lá, botavam um relógio, o meliante, aquele craquento, aquele pessoal que costuma roubar os relógios, ia lá e roubava o relógio. Eles botaram 3 relógios numa casa abandonada, sem autorização, sem falar com ninguém. Quando estavam a colocar o 3º relógio, o meu concunhado, que mora numa casa ao lado, por coincidência, por sorte da vida, encontrou o rapaz da Egeia, esse aí, botando o relógio. Ele disse, meu amigo, não coloca esse relógio, essa casa está abandonada. Não coloca o relógio, já foi até tentado cancelar a conta de água aqui. Ele disse, não, minha função é botar o relógio. Pôs o relógio lá. Então, pasmem, hoje tem uma conta de 2.000 e poucos reais de uma casa abandonada há mais de 2 anos.
Esse é o serviço que nós estamos recebendo. Era o que tinha, meus senhores. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, a senhora Paula Beatriz Nascimento. Pode vir. Qual o seu nome? Ah, o seu João Alfredo. Está junto, então, os dois estão juntos aqui. Obrigado, seu João. Desculpa. Tá bom. Boa noite. Assim, pessoal, prazer em conhecer o vereador também. Tá? Conheço teu pai, mas não conheço você. Não conhecia você, mas agora tudo bem. Eu acho que é só. Mas está conseguindo os votinhos agora já. Bem, é o seguinte, ó, uma das coisas que eu iria reclamar, mas alguém já falou também, que foi a falta d'água que está acontecendo aqui nos bairros de Canoas, aqui, principalmente aqui que eu moro no Guajaviras. A partir das 11 horas, eu não sei se muita gente aqui acontece também, falta água. Na verdade, eles deixam bem fraquinha, para que a gente não gaste muito durante a noite. Só que tem algo que para nós aqui é importante. Nem todo mundo trabalha até às 7 da noite, até às 6. Os mercados todos, a maioria solta depois das 11. E quem chega em casa não pode tomar banho se não tiver a caixa d'água. Tá? Isso é uma das coisas que a gente tem notado. Outra coisa. Eu não sei se a Câmara de Vereadores alguma vez, infelizmente, eu trabalhei muito tempo, e até horário fora da noite, e não tive tempo de participar, muitas vezes, de comissão ou de alguma palestra, alguma coisa assim, sobre Canoas. A nossa taxa anteriormente nos dava o direito a 15 metros de água. Sabe? E desde então, não sei, com certeza deve ter sido também aprovado pela Câmara de Canoas. Não, se foi um canetaço, aí nós temos ainda condição de reverter, é ou não é? Hoje eu pago o serviço básico, pago o esgoto, tá? E mais a água que eu gasto. Tá? Então, esses R$ 38,00 que eles chamam de taxa básica era o que nós tínhamos o direito a 15 metros anteriormente. Hoje nós não temos mais direito. Tá? Então, isso significa que nós estamos pagando 2 vezes a mesma coisa. Tá? Outra coisa, aconteceu conosco no mês retrasado, no mês passado, que nós tivemos, não foram marcadas, pelo menos na minha rua, ou pelo menos no meu setor, alguém foi marcar minha conta lá. A minha média na minha conta, estou com ela aqui, ela é de 5 metros. Faz 1 ano, 2 anos que é 5 metros. Como não foi ninguém marcar, eles botaram 15. Nem foi 15, foi 18 metros. Reclamamos e eles queriam baixar para 11. Tá? Aí insistimos, né, minha esposa insistiu com eles lá, e eles baixaram para o que nós pedimos daí. Mas isso foi uma questão que é quase uma má-fé, digamos assim. Tá? Isso é uma das coisas que eu tinha para reclamar, e acho que vocês devem também dar uma olhadinha para a gente. Outra coisa também que está acontecendo, claro que a moça já falou aqui sobre o cheiro e o gosto da água. Desde que a EGEA assumiu, nós temos que comprar água todas as semanas, né, porque é uma bomba de água por semana, e a gente tem um custo maior, além de tudo, além do valor da água, temos um custo maior. Tá? E, olha, tem outras coisinhas que eu preciso falar, mas seria mais a nível de Câmara, e procurar, de repente, o vereador, tá? Porque foi nos cobradas para 2 casas, enquanto a gente só gasta por uma, no caso. Né? Não sei se isso poderia acontecer daí. Tá bom? Seria isso, pessoal. Tá? Obrigado, seu João Alfredo. Com a palavra, Jataí. Isso? Da Silva Barros, com a palavra. Bem próximo. Tá. Boa noite a todos, vereador. Boa noite a todos que estão presentes. Eu vim aqui reclamar da Corsã, porque eles estão me cobrando um extra. Entendeu? E eu tive lá para ver o que é aquele extra. Eles me falaram que é esgoto ecológico. Que nem a senhora falou ali que eles estão fazendo buraco em tudo. Lá na minha rua não tem buraco, eles não chegaram lá ainda. Só que eles já estão me cobrando esse extra. Entendeu? Então eu fui lá reclamar,
a guria que me atendeu lá chegou e disse que aquilo ali é o esgoto ecológico, esse aí. Mas como não tem buraco, lá não tem esgoto ecológico. Essa é a minha reclamação. Tá? E aí, o que aconteceu? Ela chegou e disse assim, não, então, já que o senhor não tem esgoto ecológico lá, eu vou ratificar a sua conta, mas eu vou lhe pedir uns 10 dias. Aí tá, então tá bom. 10 dias eu voltei lá de novo. Aí ela pegou e ratificou. Mas eu pensei que ela ia só me cobrar o que eu gasto, os 47. Aí ela botou, parece 38 ou 40 ali para me pagar. Eu fui lá e paguei, porque se eu não pago, eles vão lá me cortar a água, né? E aí, quando eu fui lá reclamar, ela, outra vez, ela chegou e disse assim, se o senhor não tem esgoto ecológico, esse valor aí que estão cobrando é do funcionário que vai lá tirar a medição da água. Mas eu não tenho funcionário. Essa é a minha reclamação. Muito obrigado. Obrigado, senhor Jataí. Como ele falou, né, gente, é uma coisa cômica, né? O senhor cobra uma taxa ecológica, 141, ele foi lá e reclama, diz que não tem a taxa, pede 10 dias volta, Emílio. Foi para 47, daí ele foi lá e disse, não, mas eu não tenho isso, foi para 40, daí ele se obrigou a pagar. Então é complicado, cada vez pior, né, gente? Agora com a palavra, o senhor Michael Neimer. Está com a palavra. Boa noite, tudo bom, gente? Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, né? E estar empregado, graças a Deus. Tive uns 6 meses aí desempregado. E também agradecer aos vereadores estarem aqui hoje. Bamberg, Duarte, Dário, Eric Douglas, Emílio, Gabriel e Neuza Rufato. Por que eu sei o nome deles? Porque é sempre eles nas CPIs, né? É sempre eles na audiência. A gente tem 21 vereadores e hoje a gente vê 33,9%. Eu falo isso porque eu trabalho com bastante números. Não deveria agradecer porque o meu chefe não me agradeceu por ter ido trabalhar hoje. Mas estou agradecendo porque, de fato, né? E eu marco eles e eles me respondem. O Eric Douglas sempre me responde. O Dário também, o Gabriel, todos eles me respondem porque às vezes eu cobro algumas coisas. Né? Eu gostaria de ver na audiência os 21 juntos um dia, de mão dada, porque a gente colocou eles ali dentro. E por que eu falo isso? Porque a gente trabalha o dia todo. Eu não tenho tempo para estar cobrando. Só se eu ficar nas redes sociais. Se eu ficar muito tempo nas redes sociais, as empresas não vão querer que eu trabalhe lá. Eu não vou conseguir emprego. As empresas não querem ninguém mexendo em política. Essa é a verdade. Eu vou contar um fato aqui para vocês que eu acho que é bem importante isso eu falar. Que é, não sei se alguém conhece, mas se conhece, peço que escute, porque eu acredito que alguns não conhecem. É a história do sapo na panela quente, né? O que acontece? Tu pega um sapo e atira dentro de uma panela quente, ele pula fora. Agora tu pega um sapo, pega a panela, enche com a água do rio do sapo, e bota ele dentro de um fogão e começa a esquentar, ele vai ficar ali até encher, estourar, cozinhar e morrer. Se eu pegar 5 anos atrás, Canoas, eu tinha orgulho, a minha esposa, que na minha época era minha namorada, eu falava para ela, olha só, tu mora na Alvorada, olha só como é que as minhas ruas é aqui, eu pego a Rio dos Sinos, ó, é um tapetinho. Era um tapete para deixar em minha casa. Pegava a Rua da Barca, o Eric Douglas conhece lá a Rua da Barca, o Dário também, era um tapetinho. Né? Eu não precisava comprar água, não era uma buraqueira. Hoje eu estou com 2 contas de água na minha rede, eu acompanho no aplicativo aqui da Corsã. É a desse mês e do outro já. Né? A gente não pode acostumar com isso daí. Realmente, eles têm razão, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que cobrar. Mas a gente precisa dos outros vereadores também aqui na audiência, cobrando junto. E se a gente não se unir, se os vereadores não cobrar, e não é só a gente cobrar dessa forma, fazendo audiência aqui, eles têm que protocolar, têm que denunciar no Ministério Público. Se cada um de nós entrar no site do Ministério Público e denunciar, se todos nós denunciarmos juntos, eles vão ver o barulho. Não adianta nada fazer um protocolo lá na Câmara dos Vereadores e nós não denunciar. Imagina só quantas pessoas tem aqui. A gente tem que ir lá no site, denunciar direto. Isso não pode ficar desse jeito.
Se vocês pegar há 5 anos atrás, como era a nossa cidade, agora a gente vai pular fora. A gente não vai gostar do jeito que está. É água com gosto ruim, é água escura, é uma buraqueira. Imagina só a senhora ali, não sei qual o senhor falou, olha a situação catastrófica. Eu tive que ser obrigado a pagar alguém para fazer um buraco de fora a fora na minha frente. Por que eu tenho que fazer isso? A gente não percebeu que a gente foi obrigado a fazer um serviço que futuramente, quem sabe, se a gente tem que a Corsã tem que nos ressarcir esse dinheiro. Eu tive que pagar um cara, ajudar o cara a achar o buraco lá. Por que eu tive que fazer isso? Quem é que aceitou isso? Eu não aceitei isso, ninguém me falou, mas eu tive que ser obrigado a pagar um serviço que eu não quis fazer. Eu não queria fazer isso. E eu tive que ser obrigado agora a ter que pagar 50% da minha água. Por que isso, gente? Não existia isso antes. Se fosse uma coisa para uma melhoria, mas eu não vejo melhoria. Era isso, pessoal. Obrigado, Michael, pela sua contribuição. Agora com a palavra, a nossa sempre vereadora, uma amiga de Canoas, vereadora, ex-vereadora Maria Eunice. Boa noite a todos e todas. Boa noite, meus ex-colegas. Sempre colegas, né? Mas tem um sucessor, uma sucessora excelente que estão lá na Câmara. Em primeiro lugar, eu não me canso de repetir, e eu acho que devo fazê-lo sempre. Nós, o município de Canoas, através da Câmara de Vereadores e do prefeito, fez a concessão da água para uma terceirizada, para uma venda. Então, em primeiro lugar, a gente tem que questionar isso. Foi privatizada. A nossa foi privatizada, é por isso que não tem aqueles 15 metros. E é por isso que nós pagamos a ligação da minha casa para a rua. E também é por isso essa ousadia de cobrar valores impagáveis para o povo canoense, do povo canoense. Impagáveis. Então, a gente não pode esquecer disso. Segundo, eu penso assim que tem o papel, eu elogio a iniciativa dos vereadores que, de forma coletiva, tomaram essa decisão, diferentemente quando foi votado. Nós defendemos contra a privatização, perdemos. E hoje, aquilo que nós dizíamos, que se privatizados, nós seríamos privados do direito à água, do direito ao serviço de qualidade. Foi isso que nós estamos sendo privados. Não temos acesso, ou a maioria está questionando tudo que está sendo feito. Mas penso assim, a iniciativa é grandiosa da Câmara, essa unidade de tomar uma atitude e debater com a população e chamar, porque sim, é o povo junto que a gente consegue mudar a realidade. Mas eu quero acrescentar algumas coisas. Primeiro, tem um contrato que foi feito na concessão. Essa empresa não está cumprindo o contrato. É dever da Câmara de Vereadores e é dever do Executivo monitorar esse contrato. Aquilo que eles prometeram, eles não estão cumprindo. Se não estão cumprindo, não tem que continuar. Então, isso é uma coisa. A outra, o Executivo também tem papel nisso. A Câmara de Vereadores tomou a iniciativa, mas o Executivo também. Se não está acontecendo o serviço, a prestação de serviço. E, por fim, tem 3 coisas que eu acho que tem que considerar. Há um processo de apropriação indébita. Dinheiro que não é devido. E isso é crime. Não existe prestação de serviço condizente com o que foi assinado lá, que eles prometeram mundos e fundos, e muita gente acreditou. Então, não tem serviço prestado condizente com qualidade de vida, para qualidade de vida, para condições de vida da população, porque é homérico os valores. O valor aqui que o Bamberg falou de uma praça
É um absurdo. Quer maior apropriação indébita? E do povo, gente. Quantas mulheres, eu estou atuando na Associação de Mulheres do Multiplicar. Quantas mulheres nos procuraram, denunciando, mostrando as contas. E a coisa mais absurda que um cidadão, eu passando, ele me chamou na rua, eu fui lá, e disse, olha, eu vou lhe mostrar a conta, 5 mil e pouco. Aqui, ó, não tem nenhum lugar aberto. Daí eu disse, eu vou fazer um teste, eu vou ligar para a Corsan. E falei com um cidadão lá. Sabe o que ele me disse? Não, faz o seguinte, diz para ele filmar, ligar para o 0800, filmar e declarar, sabe por quê? É que, como a gente não sabe onde foi feito os buracos, onde foi feita a canalização, então a Corsan decidiu cobrar para descobrir quem reclama, pode ser que tem chance, quem não reclama não tem. E a gente sabe que a grande maioria não toma atitude que nem vocês, de virem aqui participar, denunciar, questionar. O povo pobre, o povo humilde se submete, parcela coisas que não poderá pagar. E, por fim, eu acho que tem um dano moral que as pessoas estão sofrendo. A falta do serviço, a falta de água. Na plenária anterior, lá na outra audiência, relatos de famílias meses sem água. Que é o maior dano moral que aquela família está passando, né, de uma cobrança indevida, sem serviço e ainda sendo penalizada. Então, nesse sentido, eu saúdo, mas penso que a Câmara também tem que discutir este contrato. E tem que, sim, exigir também atitude da administração municipal, do executivo. Porque é essa ação conjunta das pessoas, da Câmara e do executivo, é a ação conjunta. E nós temos, sim, que se articular regionalmente e estadualmente. Eu fui Taquara, eu fui a Sapiranga, também reuni com as pessoas que têm essa como uma pauta exclusiva. Então, nós temos, sim, que ir para além de Canoas, tentar mobilizar, junto com as outras câmaras de vereadores, para conseguir, de fato, mudar a realidade, sob pena deles fazer, de novo, uma engambelação do povo e do trabalho que vocês estão fazendo, corretíssimo, como estão fazendo. Obrigada. Colega vereador... Colega ex-vereadora Marionice, só para deixar registrado, né? Nós não paramos nem um minuto, nós já buscamos o contrato através da Gergs, da Corsan e também da Prefeitura. Nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade, buscando tudo que tem. E, ex-colega vereadora, só para deixar registrado aqui, para não dizer que quando aconteceu a privatização da Corsan, Câmara Municipal não privatiza. Quem privatizou, deixar registrado que a fala dela foi meio pesada, quem privatizou foi a Assembleia Legislativa, foi o governo do Estado. Nós aceitamos aqui a PPP, que é o quê? A Corsan estava fazendo um péssimo trabalho, horrível trabalho, diversos municípios estão sendo lesados até hoje estão sendo lesados, porque nós, municípios, acreditamos que a PPP seria viável por péssimo trabalho da Corsan. E hoje a gente pode estar se arrependendo, mas nós vamos cobrar o direito. Mas nós não privatizamos nada. Deixar registrado, porque a fala dela foi uma fala muito política. E aqui nós vamos aceitar isso. Porque nós estamos aqui com a população falando a verdade e olhando no olho de vocês. Então, assim, muito obrigado pela presença de todos. Sempre... Todos os colegas estão aqui, tem alguns colegas que não puderam estar aqui, mas nós vamos sempre falar a verdade do que realmente aconteceu e cobrar o direito de vocês, como nós estamos fazendo. Muito obrigado, agradeço a todos a presença, declaro encerrada a sessão da CPI de hoje. Obrigado.